Bom dia, gente bonita. Que alegria poder estar mais uma vez com você nesta manhã de domingo para compartilhar da palavra de Deus. Hoje eu quero ler o Salmo de número 37, versículos 3 ao 7, que nos diz assim: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. À luz deste salmo, eu quero pensar com você nesta manhã sobre ações que fazem a diferença. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, já na sua velhice, onde ele nos apresenta aqui o grande enigma da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos. Assunto este que tem desconcertado muitas pessoas nos dias de hoje. E a indignação é: por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Nós estamos vivendo um dos momentos mais sombrios da história do nosso país, por causa desta pandemia do coronavírus. E em meio a esta tragédia, muitos, infelizmente, têm se aproveitado para enriquecer-se de forma desonesta, de forma ilícita. A gente vê na televisão a Polícia Federal fazendo as suas investigações, e muitos governantes, autoridades têm sido pegos em flagrante por causa de superfaturamento na venda de respiradores, superfaturamento nas obras de construção de hospitais de emergência para atendimento aos infectados desta doença. Pessoas que não precisam, mas estão recebendo os benefícios oferecidos pelo governo para atender emergencialmente os autônomos, comerciantes, empregados informais, enfim. E por conta desta pandemia, a nossa economia está tropeçando em virtude desta endêmica corrupção, em virtude desta gestão esbanjadora e corruptora dos nossos governantes. Consequentemente, o desemprego cresce, a violência cresce, a desesperança cresce, a roubalheira cresce e, consequentemente, aumenta a crise cada vez mais. A crise se aprofunda cada vez mais. Ficamos ainda mais tristes quando nós sabemos que tantos notoriamente corruptos enriquecem de forma fraudulenta e vivem como se não tivessem feito absolutamente nada de errado. O Salmo 37 mostra-nos o cuidado providente de Deus com seus filhos, os justos, vivendo no mundo dominado pelos injustos. Este salmo ensina-nos como nós podemos encarar a dura e triste realidade que é vermos o ímpio prosperar, enquanto que o justo é submetido a uma gama de dificuldades e injustiças. O Salmo 37, meus queridos, é um salmo em que o Senhor, Ele silencia o nosso coração de forma suave. Quando olhamos ao nosso redor e vemos quantas são as pessoas que prosperam injustamente, às vezes de forma ilícita, desonesta
e vivendo completamente sem o temor de Deus. E muitos até desacreditando até mesmo na existência de Deus. Mas o Senhor, Ele vai nos ensinar neste salmo que nós podemos viver uma vida feliz. Não vivendo, é claro, de forma como os injustos vivem, mas neste salmo o Senhor vai mostrar para nós algumas ações que devem nortear a nossa vida, que nos permitem vivermos de forma abundante e feliz, como Deus propõe para cada um de nós. Porque Davi, aqui na sua velhice, quando ele está relembrando aqui fatos que aconteceram ao longo da sua vida, ele vai nos afirmar aqui que nós podemos combater a impaciência, a inquietação, o descontentamento, quando nós não prosperamos da forma como os ímpios prosperam. Davi havia já caminhado o bastante com Deus para poder, neste salmo, nos oferecer o que ele viveu em meio a tantas injustiças também na sua época. Em momentos de ansiedade, agitação, inquietação, indignação, devemos procurar ter e viver ações corretas diante de Deus, para vivermos bem e felizes. Então, quais são essas ações que nós devemos ter? Eu queria então dividir com você nesta manhã algumas dessas ações que eu encontro neste salmo lido nesta manhã. A primeira ação está nos versículos 3 e no versículo 5, quando diz o salmista: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Versículo 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E a primeira ação é confiar no Senhor. Como nós poderíamos definir a palavra confiar? Segundo o dicionário, confiar significa ter fé, esperar, ter confiança. Davi estava tratando aqui de uma receita fundamental que beneficiará a vida de qualquer pessoa contra a indignação daqueles que prosperam injustamente, daqueles que têm sucesso, mas que não creem em Deus. E a receita fundamental aqui é a confiança em Deus. Ou seja, se nós confiarmos inteiramente no Senhor, a nossa vida ela será bem diferente. Por quê? Porque a fé, ela cura a indignação. A fé, ela tem visão mais clara para vermos as coisas como realmente são e que nos traz paz ao coração. Ou confiamos em nós mesmos, nas pessoas, nos nossos governantes ou em qualquer outra coisa, ou nós confiamos em Deus. E esta é a escolha mais importante da vida, que na verdade, meus queridos, vai determinar todos os demais passos da nossa vida. Por isso Salomão, lá em Provérbios 3, versículos 5 a 7, ele diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Então, Davi afirma aqui que o melhor antídoto que ele achou na vida para combater a rabugice, a inquietação e o descontentamento foi o confiar pacientemente em Deus e trilhar serenamente o caminho que Deus nos traçou para a nossa vida. Confiar em Deus consiste
não em explodir de fúria contra o pecador ou se corromper com o pecado, mas aprender a esperar no Senhor, esperar com fé nas promessas de Deus, esperar com confiança nos propósitos de Deus, com prazer na pessoa de Deus, com paciência e piedade na presença de Deus. Quem aprende a confiar no Senhor renova suas forças e vive o bastante para desfrutar de paz em meio às injustiças e às adversidades da vida. Então, é esta a sua escolha: confiar em Deus. A minha pergunta nesta manhã é: você tem confiado no Senhor? Isso me faz lembrar a história de uma grande tempestade que aconteceu alguns anos atrás, e esta tempestade açoitava um grande transatlântico. E naquele grande navio, a tripulação e os passageiros corriam de uma parte para outra, completamente desesperados e com medo de o navio afundar. E os marinheiros então se esforçavam para salvar aquele navio. A grande maioria dos viajantes estavam ali desorientadas, porque o desespero, na verdade, se apoderara de quase todos. Mas de repente, em meio àquela turbulência toda, alguém encontrou num dos salões do navio uma menininha que brincava ali com a sua boneca despreocupadamente, completamente alheia à aflição que todos estavam vivendo ali em meio àquela tempestade. E aí então aquela pessoa, ao perguntar para aquela menina se ela não temia morrer no naufrágio, aquela menina olhou assim, por cima dos ombros, olhou para o seu interlocutor e, apontando com o polegar para trás, então ela respondeu assim: papai é o piloto do navio. Papai é o piloto do navio. É Deus, Pai do céu, o piloto de nossa embarcação, em quem nós temos confiado, em quem nós temos colocado toda a nossa confiança, em meio a tantas situações que têm acontecido hoje ao nosso redor, que nos trazem inquietação, que nos trazem indignação, que nos trazem tristeza ao nosso coração. A receita de Davi é muito simples: devemos confiar no Senhor. A segunda receita está no versículo 4, quando ele diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E a segunda ação que devemos ter é contentar-se no Senhor. Outra versão interessante para este versículo é a tradução, na versão, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, versículo 4: que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. A ideia aqui é: contente-se, satisfaça-se, delicie-se, tenha prazer com o Senhor. Ou seja, a ideia é: faça do Senhor a sua alegria, o regozijo do teu espírito. Sabe por quê? Porque os maus se deleitam nas coisas carnais. Os ímpios se deleitam nas coisas deste mundo. Mas o salmista está nos ensinando aqui que o seu contentamento, que a sua satisfação, que o seu prazer esteja no Senhor, nas coisas de Deus e não em outras coisas. Ou seja, deixemos-nos tomar por uma grande afeição por Deus. É verdade, meus irmãos, que
Nós não podemos amar a Deus como Ele nos ama, mas nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Você sabe que o homem, ele sempre terá algo que seja objeto da sua adoração. Se não for Deus, será qualquer outra coisa. Poderá ser o prazer, poderá ser o dinheiro, o poder e tantas outras coisas que o mundo tem a nos oferecer. Agora, qual é a promessa de Deus para aquele que se deleita no Senhor? Sabe qual é a promessa? Deus satisfará os desejos do seu coração. Um dever agradável é recompensado com outro prazer. Então, com todo este amor a Deus, coloque os seus desejos diante dele, mas antes de os colocar, pergunte a Deus se você deve ter os desejos que anda tendo. Ou seja, queremos ter o que precisamos ou queremos ter o que os outros têm? Os homens que se deleitam em Deus, eles desejam ou pedem somente o que lhe agrada. Por isso, deleitar-se em Deus é parar de idolatrar-se a si mesmo, sabe? Aquele fundamento da religião do eu mereço. Não. A sua vontade, ela está submissa a Deus. E aí agora então, elas podem ter o que quiserem, porque nós podemos entregar a Ele, sim, podemos entregar a Deus os nossos desejos, porque o caminho para se obter paz e tranquilidade é nós nos deliciarmos no Senhor, sabendo que Ele, somente Ele, satisfará os desejos de nosso coração, mas de acordo com a sua vontade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se de fato nós queremos viver felizes, nós devemos buscar viver completamente de acordo com os desejos de Deus para a nossa vida, certos de que por esse caminho encontraremos essa qualidade de vida que é a melhor possível, a mais abundante e a mais rica que somente Deus tem a nos oferecer. Então a minha pergunta nesta manhã é: onde está o seu contentamento? Onde tem estado a sua satisfação? Onde tem estado a sua felicidade? Terceira ação que esse texto vai nos ensinar está no versículo 5, quando diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E a terceira ação é entregar o teu caminho ao Senhor. A palavra hebraica traduzida aqui para entrega é literalmente rolar. Rolar, como no caso de se ver livre de um fardo. Ou seja, deposita no Senhor o fardo da sua vida. Deixa com o Senhor a sua indignação por causa dos que prosperam injustamente. Lança fora a ansiedade. Renuncia à tua vontade. Ou seja, deixa tudo com Deus. Por isso que a melhor definição para a palavra entregar aqui é passar as mãos de alguém. Este é o significado. Passar as mãos de alguém, submeter-se, dar-se, dedicar-se inteiramente, ou seja, deixar a cargo de Deus o nosso caminho. Então, o que devemos entregar a Deus? Devemos entregar a nossa vida,
devemos entregar os nossos sonhos, devemos entregar todos os aspectos de nossa vida e da nossa existência. O salmista aqui, ele nos declara que ele dependia inteiramente de Deus em tudo, e que nessas ocasiões de indignação, de perplexidade, Deus era quem dava a última palavra para ele. Então, eu e você somos chamados a entregar o nosso caminho ao Senhor e não parar de caminhar. Então, sigamos caminhando, mas entreguemos nossa caminhada ao Senhor. Ele nos redime do passado, Ele ilumina o presente, mas Ele também nos sinaliza o futuro. Se as finanças estão apertadas, paremos de gastar o que não ganhamos. Esta é a caminhada do justo que Deus abençoa. Se o futuro parece sombrio, estudemos mais para ter um emprego melhor. Esta é a caminhada que Deus abençoa. Se os relacionamentos não duram, paremos de ser agressivos com os outros. Esta é a caminhada que Deus abençoa. É a caminhada justo que Deus abençoa. Se as nossas emoções estão em frangalhos, procuremos ajuda. Esta é a caminhada do justo que Deus abençoa. Se a Bíblia não tem sido a palavra de Deus aos nossos corações, então voltemo-nos para suas páginas de vida, porque esta é a caminhada que Deus abençoa. Sabe o que acontece? Muitos têm segurado seus caminhos, querendo viver de acordo com a sua própria vontade. Querem ser os donos de suas próprias vidas. E como consequência, suas vidas têm se tornado um verdadeiro fardo. Você quer ficar livre do encargo de tomar você mesmo suas decisões nas encruzilhadas da vida? Você quer ter o melhor guia que se pode imaginar para a jornada desta vida? Então, que tal rolar sua vida, seus caminhos aos cuidados do Senhor? Que tal você passar o comando da sua vida às mãos de alguém que pode controlá-la com eficácia? Que tal você render-se, submeter-se à vontade de Deus e dedicar-se inteiramente a Ele? Você sabe que o lavrador ele ara a terra, ele semeia e depois ele deixa a colheita para Deus. O que mais ele pode fazer? O lavrador, depois que ele semeia, e enquanto ele aguarda o tempo da colheita, ele não pode cobrir os céus de nuvens, ou mandar chuva, ou produzir o sol, ou criar o orvalho. Ele faz bem em deixar a questão com Deus. Para todos nós, essa é a mais verdadeira sabedoria. Depois de ter confiado obedientemente em Deus, devemos deixar os resultados nas mãos dele e esperar uma manifestação poderosa dele em nossas vidas. Uma outra ação que nós devemos ter está no versículo 7, que diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E a
próxima ação que nós devemos ter é descansar no Senhor. A melhor definição para a palavra descansar é livrar de fadiga, assentar sobre alguma coisa, tranquilizar, repousar, dormir. Nós vivemos hoje muito agitados, preocupados, ansiosos. E meus irmãos, nós precisamos silenciar o nosso espírito. Nós precisamos estar calados diante do Senhor, perante o Senhor, guardar silêncio diante do Senhor, na serenidade da sua confiança. E esse particular da receita nos assegura que o futuro já não é incerto para nós, uma vez que nós descansamos em Deus. Por isso, meus queridos, haja o que houver na vida, Deus nos conduzirá sempre a salvo, dando-nos a certeza da sua presença conosco no nosso caminhar, do presente como também do futuro. E a última ação que eu queria dividir com você nesta manhã está no versículo 7 ainda, quando diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E a última ação é esperar no Senhor. A melhor definição para a palavra esperar é aguardar, contar com, ter esperança, confiar. Meus irmãos, o tempo não é nada para Deus, que também não seja nada para você, porque vale a pena esperar em Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada de fé, ao longo da minha caminhada com o Senhor, é que o nosso Deus, Ele nunca está adiantado e nunca está atrasado. Ele sempre age em nossas vidas no tempo dele e no momento oportuno. Por isso, querido, espere em Deus. Talvez você possa perguntar: pastor, mas os ímpios estão numa boa. Pare de olhar para a sua mansão e espere em Deus. O sapato está apertado? Solte o cadarço e espere em Deus. Mas talvez você vai questionar: pastor, mas de onde virá o meu socorro? Deus responde: espere em mim. Espere em mim. Meus queridos, vivemos num mundo cheio de injustiças, onde os ímpios, aqueles que não temem a Deus, que não buscam a Deus, que não têm o temor de Deus, alguns até que não acreditam em Deus, prosperam enquanto os servos de Deus, que o amam, que o obedecem, que o servem e o adoram, sofrem. E você sabe que isso tudo às vezes nos deixa agitados, ansiosos, inquietos, indignados. E o que fazer? Devemos procurar ter ações corretas diante de Deus para vivermos bem e felizes. E aqui, meus irmãos, aqui está a receita que o salmista Davi nos propõe. A receita é, pois, que confiemos no Senhor, nele nos deliciemos, entreguemos a seu cargo o fardo da direção de nossa vida, descansemos consolados e confiantes nele, e esperemos
pacientemente, sem inquietação ou ansiedade, a plena realização do plano de Deus em nossa vida. Certos de que, ao término da nossa carreira, Ele não só estará presente, mas nos terá preparado com as suas próprias mãos de amor uma casa que alegrará eternamente o nosso coração. Então, queridos, aqui está a receita: confiar no Senhor, contentar-se no Senhor, entregar o caminho da nossa vida ao Senhor, descansar no Senhor e esperar no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.